Olá pessoal, bem-vindos! Vamos hoje estudar razões e proporções. A razão é a relação em forma de fração, eu escrevi aqui em cima no cantinho, é a divisão entre duas grandezas ou variáveis x e y. X sobre y. É uma fração, é uma divisão. Exemplos de razões. A vazão é usada em líquidos e me parece que em gases também. A vazão é a razão entre o volume, por exemplo, de água que escoa de uma torneira e o tempo. Então a vazão é o volume da água que passou num certo unidade de tempo. Volume sobre tempo, observa, é uma razão, é uma fração. Porque a palavra razão em grego significa, em latim, né, significa divisão. Outra razão importante é a densidade demográfica. É a razão entre o número de habitantes de uma região e a área da região. A densidade demográfica, então, é a razão população dividida pela área, número de habitantes dividida pela área da região onde estão esses habitantes. Por exemplo, 100 habitantes por metro quadrado. 100 habitantes por metro quadrado. Esse por quer dizer dividido, né? É a razão, é a fração. Pressão é a razão entre a força aplicada em uma superfície e a área da superfície. Então veja aí, a pressão é a força dividida pela área, certo? Por exemplo, 5 newtons por centímetros quadrados. 5 newtons é uma força. Centímetros quadrados é a unidade de medida de área. Proporção. O que é uma proporção? É a igualdade entre duas razões. Então, quando eu escrevo razão A está para B, assim como C está para D, essa igualdade entre as duas razões é chamada proporção. Numa proporção é importante notar que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Por que A e D são chamados extremos? Porque quando você escreve dessa forma, observa que o A e o D, eles são os extremos, B e C são os meios. Observa que a gente diz assim, ó, A está para B, assim como C está para D. O primeiro e o último que eu citei foram A e D. B e C são os que estão no meio, tá certo? Então, o produto dos extremos A vezes D é igual ao produto dos meios B vezes C. Essa propriedade é importantíssima, não é? Para resolver diversos tipos de problema. Observa com atenção que vai aparecer uma constante. Por exemplo, 25 está para 5, assim como 10 está para 2. Posso ler também, 25 quintos é igual a 10 meios. É igual? Vamos ver se é igual. 25 vezes 2 é igual a 5 vezes 10. 25 vezes 2, 50. 5 vezes 10, 50. O produto dos extremos tem que ser igual ao produto dos meios. Observa que o valor dessas duas razões é igual a 5. 25 dividido por 5 é 5, 10 dividido por 2 é 5. Então sempre existe uma proporção, ou seja, uma igualdade entre duas razões ou frações, e existe uma constante. Cada uma dessas frações, não é? A divisão do numerador pelo denominador, que na razão a gente chama de antecedente e consequente, antecedente o de cima, consequente o de baixo, ou numerador o de cima, denominador o de baixo. Quando você divide, você obtém sempre uma constante. No caso aí a constante é 2. Veja lá. Um outro exemplo, B, calcular x na proporção. 2 está para 23, assim como menos 8 está para 2x. Certo? Como calcular x? Ora,
o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então 2 vezes 2x é igual a 23 vezes menos 8. 2 vezes 2x, 4x, 23 vezes menos 8, menos 184. O x então vai ser menos 184 dividido por 4. O que é isso aqui? É uma equação de primeiro grau. O 4 que está dividindo é multiplicando. Então o valor de x é 46 negativo naquela proporção. Isso significa que se eu substituir menos 46 aqui, vai dar menos 92. Esse valor vezes 2 é o mesmo que 23 vezes menos 8. Exemplo C. Calcular o lado B do triângulo ABC. Olha bem aí. O triângulo de vértices A, B e C. O lado B é aquele que está oposto ao ângulo B. O lado A é aquele que está oposto ao ângulo A. O lado C é aquele que está oposto ao ângulo C. Calcular a medida do lado B. Ora, como é que nós vamos calcular isso? Por uma proporção. Essa proporção é a lei dos senos. A lei dos senos diz assim, ó, voltando lá, a lei dos senos diz assim, ó, a medida de um lado está para o seno do ângulo oposto, assim como a medida de outro lado está para o seno do seu ângulo oposto, assim como a medida do terceiro lado está para o seno do seu ângulo oposto. Então veja bem que vai ficar assim, ó, B está para o seno de 30, assim como 10 está para o seno de A. Ou seja, seno de 60, o ângulo está aqui, né? Então vai ficar assim, ó, B está para o seno de 30, assim como 10 está para o seno de 60. O lado oposto ao ângulo, o lado oposto ao ângulo. Então B sobre meio, seno de 30 é meio, seno de 60 raiz de 3 sobre 2, então vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes B é igual a meio vezes 10, produto dos extremos igual a dos meios. De novo, uma equaçãozinha de primeiro grau. Então B vai ficar meio vezes, quanto que é meio vezes 10? Meio vezes 10 é o quê? É 5, né? Então B vai ficar igual a 5, B igual a 5 dividido por raiz de 3 sobre 2. Mas como divide quando tem fração? Você multiplica pelo inverso. Então 5 dividido por raiz de 3 sobre 2 é 5 vezes 2 sobre a raiz de 3. Essa divisão vai dar 10 sobre a raiz de 3, racionalizado dá 10 raiz de 3 sobre 3. Ou seja, multiplica a raiz de 3 em cima e embaixo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então 10 raiz de 3 sobre 3 centímetros. Certo? Então, pessoal, até a próxima aula, em que nós vamos ver mais um exemplo. Obrigado.